Eu sou Ricardo Baroni Gasparini, Dr. Ricardo Baroni, sou médico com formação em ginecologia e obstetrícia, pós-graduação também em longevidade humana, atuo na área de implantes hormonais há mais de 10 anos. Fui o pioneiro no Paraná em implantes hormonais, em que introduzi a técnica no Paraná. Sou discípulo do professor Elcimar Coutinho e atuo nas cidades de Londrina, Foz do Iguaçu e no Vale do Ivaí, na região de Ivaiporã. Os implantes hormonais foram desenvolvidos pelo grande mestre, saudoso mestre, professor Elcimar Coutinho, são cápsulas de silástico, que é o Silastic, que é um silicone médico. São cápsulas dentro dos quais a gente vai encontrar substância hormonal, que pode ser um progestínico, pode ser o estradiol, pode ser a testosterona, ou seja, o implante é uma via de administração de fármacos. Como temos a via oral, como temos a via intramuscular, como temos o gel, como temos a via intravaginal, intrauterina. Então é uma via de administração e é um implante, um material chamado silástico, através do qual se difunde a substância que está dentro desse implante, desse tubinho. Ele é colocado geralmente na região subcutânea. A gente usa geralmente a região glútea por ser uma região ampla, geralmente no quadrante superior, na parte externa do glúteo. Esse implante é colocado de uma maneira bem simples, é feito com anestesia local, é um procedimento que a gente realiza no consultório médico. É tanto simples para tirar como simples para ser colocado. Logicamente que isso depende de treinamento. Esses implantes geralmente são removidos, eles têm a durabilidade de 6 meses ou 1 ano. A maioria dos implantes duram 1 ano. Praticamente todas as patologias ginecológicas de origem endocrinológica a gente pode tratar com o uso de implantes. Então, por exemplo, a gente pode usar implantes como método contraceptivo, podemos usar implantes nas patologias estrogênio dependentes, como os miomas, a adenomiose, a endometriose, os pólipos uterinos, as TPMs, as grandes hemorragias, então pacientes com sangramentos uterinos anormais, onde nós temos o desejo de bloquear o ciclo, então podemos usar implantes. Nós usamos muito implantes em patologias como a endometriose, que, como eu falei, é uma patologia estrogênio dependente, uma patologia inflamatória estrogênio dependente. E usamos naquelas pacientes do climatério ou as pacientes que estão já na menopausa ou pós-menopausa, ou seja, as pacientes que têm algum tipo de deficiência hormonal, de esteroide sexual, ou seja, uma paciente que tem deficiência de estradiol ou deficiência de testosterona ou de ambos, ou seja, paciente no climatério. Efeitos colaterais podem acontecer, por isso que é importante que o médico que usa um implante hormonal, como usa qualquer tipo de medicamento, ele saiba individualizar a sua paciente. Eu acho que uma das grandes vantagens da gente trabalhar com implantes é justamente a gente ter essa alquimia, essa individualização de cada paciente. Então, quando a gente faz uma reposição hormonal no climatério, por exemplo, a gente vai ver o tipo de pele, o cabelo, se essa paciente é obesa, se não é obesa, se tem útero, não tem útero, se ela é uma paciente casada, se ela tem um parceiro sexual, se ela tem problemas urogenitais. Então a individualização geralmente minimiza muito efeitos colaterais. Então, como qualquer droga, efeitos colaterais podem acontecer. Então você pode usar, por exemplo, um implante androgênico, por exemplo, como a gestrinona ou a testosterona, e essa paciente ela pode ter oleosidade, ela pode ter acne, ela pode ter queda de cabelo, ela pode até ter mudança em tons de voz. Mas, como eu falei, a partir do momento que você consegue individualizar, escolher bem o tipo de paciente e o tipo de droga que essa paciente vai utilizar, ou seja, o tipo de droga, de fármaco que existe dentro do implante, obviamente que você consegue minimizar muito os efeitos colaterais. A grande vantagem da gente trabalhar com o implante é que a gente pode tanto começar como pode interromper no momento que a gente deseja. Principalmente no caso dos implantes de silástico,
inabsorvíveis. Eu acho que a grande vantagem do implante inabsorvível é justamente a gente poder retirá-lo em qualquer momento. Então, um exemplo, de repente nós estamos tratando uma paciente, bloqueando o seu ciclo e ela deseja engravidar. Você pode retirar esse implante a qualquer momento. Ou a paciente, durante o tratamento, de repente apareceu uma doença, um tumor estrogênio dependente e você está usando um esteroide, um estradiol. Então você tem que interromper esse tratamento. Então, a grande vantagem do implante inabsorvível é justamente você poder retirá-lo a qualquer momento da paciente, quando você melhor desejar ou quando for necessário a sua retirada. Normalmente, quando a paciente não retira esse implante, o correto é retirar, porque se sobrar qualquer tipo de hormônio naqueles tubinhos, isso pode provocar algum efeito colateral, alguma irregularidade menstrual. Não que isso vá fazer mal à paciente. Então, por exemplo, uma situação, a paciente usa um implante como método contraceptivo para bloqueio do seu ciclo. Se ela deseja engravidar, ela tem que retirar esse implante, ok? Se uma paciente, por exemplo, está na menopausa e faz tratamento com estradiol com testosterona, e ela não deseja mais usar essas drogas, ela por algum motivo ela quer parar com o tratamento, não quer trocar seu implante. Esses tubinhos que ficaram lá vão fazer mal? Não. Silicone é como o silicone de uma prótese de mama, ele não vai provocar nenhum tipo de malefício vazio na paciente. Então depende de cada situação, depende do que você deseja. Agora, o implante, o tubinho de silástico vazio não provoca nenhum tipo de mal quando deixado na região de inserção. Os implantes que foram criados e desenvolvidos pelo grande mestre Elcimar Coutinho, ele é uma maneira de administração de fármacos extremamente segura e prática. Eu acho que a grande vantagem, a grande visão do professor Elcimar Coutinho teve foi justamente essa praticidade. Então, você usar um método que a paciente não precisa tomar todo dia, ou passar todo dia, ou não levar uma agulhada todo dia, isso faz com que a adesão às terapias seja muito maior, os efeitos colaterais sejam muito menores. E a grande vantagem é que ele libera em baixas doses, diariamente. Isso facilita muito a segurança, comodidade e, como eu canso de falar, permite uma individualização muito grande nas terapias que você deseja fazer. Bom, esse termo chip da beleza, com certeza, não é usado por nenhum profissional sério que trabalha com implantes hormonais há muito tempo. Primeiro que o implante não é um chip, e muito menos utilizado com o intuito da beleza. Não que tenhamos alguma coisa contra a beleza, muito pelo contrário. A mulher bem tratada, bem cuidada, ser bela é uma grande vantagem que a gente vai obter em boas terapias. Agora, o implante, as drogas que se usam, principalmente no caso da gestrinona, que ficou taxada pela mídia ou por maus profissionais de chip da beleza, ela é muito mais do que um chip, ela é um implante e ela é usada para tratamento de patologias que sequelam mulheres, que fazem muito mal às mulheres, como miomas, como a endometriose, como a adenomiose, ou seja, patologias estrogênio dependentes. Então nós somos totalmente contrários a se taxar uma metodologia de uso de fármacos brilhantemente desenvolvida pelo grande mestre professor Elcimar Coutinho como chip da beleza. Eu acho que o Dr. Elcimar sempre foi um cara inovador, sempre foi uma pessoa inovadora. Então, quando ele mudou a maneira de enxergar a mulher na sua prevenção de gravidez, nas suas terapias para não sofrer com a menstruação, nas suas terapias de menopausa, na reposição dos seus hormônios androgênios, desenvolvendo uma maneira, um método, ou seja, os implantes hormonais, para facilitar o uso de fármacos, isso sempre foi considerado uma inovação. Então, mesmo sendo feito há muito tempo,
Cada vez mais as ideias do professor Elcimar Coutinho são reconhecidas e vistas como maneiras inovadoras de se fazer qualquer terapia endocrinológica na ginecologia. Eu sempre aconselho a toda mulher que deseja iniciar uma terapia hormonal com implantes hormonais que, primeiro, procure um médico treinado, um especialista na área ginecológica, endocrinológica, que conheça a sua patologia, que a individualize, porque vocês, mulheres, são como música, são como obra de arte, são únicas. E dentro da sua individualidade, vocês devem ser vistas pelo seu médico como um ser único. Único na sua maneira de se comportar, único nos seus sofrimentos, única nas suas expectativas e, portanto, única nos seus tratamentos. Então você pode fazer uma terapia hormonal individualizada usando implantes hormonais, sempre a tornando uma mulher única.